tempo a gente possa se colocar à disposição da população para esclarecer dúvidas, né, para responder questionamentos, enfim, fazer o nosso papel como deputado federal. Inclusive, tem sido uma oportunidade, por exemplo, prestar contas do seu mandato junto aos municípios, e como é que tem sido a receptividade? Marco, primeiro, a cidade de Caicó me conhece, né? Eu já fui votado em 3 eleições aqui, né? Eu acredito que tenho tido reciprocidade para com a população de Caicó. Eu estava contabilizando hoje pela manhã, quase 8 milhões de reais em emendas já foram apresentadas pelo nosso mandato para o município de Caicó, né? Desde creche até investimentos em saúde, em pavimentação, em infraestrutura, em patrulha rural, enfim, nós fizemos a nossa parte, né? Mas o mais importante é o trabalho que estamos fazendo no sentido de permitir o resgate da cidadania das pessoas, que é a questão do emprego. Há quase 5 anos nós começamos um projeto chamado ProSertão, que o Seridó como um todo, e Caicó é a capital do Seridó, tem sido o principal foco do programa, né? E nós estivemos essa semana na cidade de Parelhas, acho que foi quarta-feira passada, reunidos com as 63 oficinas de 23 municípios da região, dos quais 19 aqui no Seridó, né? Conversando com eles sobre o programa e sobre o futuro desse programa. Recentemente, agora em 2016, nós destinamos R$1.300.000 de emendas para o governo do estado, quer dizer, além desses quase 8 milhões para a cidade de Caicó, diretamente para o município, R$1.300.000 para o município de Caicó, através do governo do estado, para a construção de um centro de capacitação de costureiras e mecânicos aqui na cidade de Caicó. Eu tive o cuidado de, antes de vir hoje a Caicó, me encontrar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do estado, e ele me disse que já foi concluído o processo licitatório e brevemente estará sendo dada a ordem de serviço do início das obras. O recurso está à disposição do governo desde o final de 2016. Se eu estiver equivocado, você me corrija, mas, salvo engano, por exemplo, quando foi lançado o ProSertão, a meta era abrir, criar 300 oficinas e 20 mil empregos no nosso estado, né? Só que isso não deu certo. Por quê? Isso. Eu vou lhe responder já, só concluindo aqui a primeira parte. E destinamos 5 milhões de reais para a cidade de Parelhas, para que a cidade tivesse uma central de corte industrial. Isso vai permitir que outras empresas do centro-sul do país também venham aqui para a região do Seridó, né, para fortalecer o programa. Bom, quando nós iniciamos o programa em 2013, a ideia eram 300 oficinas de costura, Marco. Nós temos hoje 63. Chegamos a ter 90, então deu uma parada, inclusive uma diminuída no tamanho do programa ProSertão. E o que é que aconteceu? No final de 2015, o Ministério Público do Trabalho fez uma incursão a essas oficinas em cidades pequenas do interior do estado, e a título de verificar a documentação de cada uma dessas empresas, fez uma espécie de mise-en-scène, uma parafernália, né? Utilizou carros de polícia rodoviária federal, com as sirenes ligadas, soldados armados de metralhadora, né? Foi uma verdadeira operação circense, né? E isso desestimulou as empresas a continuarem o trabalho, aguardando uma decisão do Ministério Público do Trabalho, que só aconteceu em 2017. Isso paralisou em 2015 a expansão do projeto. A ideia eram 20 mil empregos de carteira assinada hoje no estado do Rio Grande do Norte. Temos pouco menos de 5 mil e mais 10 mil indiretos, são 15 mil pessoas que já vivem em função do ProSertão. Por isso que ao final de 2017, um dos artigos que nós modificamos na lei trabalhista foi justamente a questão da terceirização, para dar segurança jurídica a essa atividade, que posteriormente foi inclusive há um mês atrás convalidado para o Supremo Tribunal Federal. O próprio STF já definiu a legalidade da nossa alteração, foi da minha lavra dentro do Legislativo Federal. Então, a partir de agora, nós estamos apenas aguardando o final do processo entre a Guararapes e o Ministério Público do Trabalho, que deverá ocorrer no primeiro semestre do próximo ano, e nós já temos o compromisso da Guararapes de ampliarmos para as 300 oficinas que inicialmente haviam sido propostas. Mas o mais importante, Marco, é que com as ações que nós fizemos como deputado federal, a Central de Corte e a Central de Capacitação, nós iremos atrair outros parceiros, além da Guararapes e da ERG, por exemplo, que hoje já atua no mercado. Nós iremos agora em novembro a
a São Paulo. Nós já temos um workshop preparado, nós vamos apresentar o ProSertão a 14 grandes indústrias da área têxtil do Brasil, e a ideia é trazermos novos parceiros aqui para o Siridó, para que nós possamos ampliar ainda mais esse programa, que já gera emprego, oportunidade e renda. E me permita, rapidamente, se você for aqui a vizinha São José de Siridó, não são apenas as pessoas que estão empregadas. É o dono do mercadinho que transformou-se num supermercado. Era a moça que fazia a unha de casa em casa que abriu um salão de beleza. É o cidadão que consertava os pneus de bicicleta e hoje tem uma loja para vender peças de moto e peças de bicicleta. Então você gera dentro da cidade um ciclo econômico virtuoso, e é o que a população do nosso estado precisa: oportunidade de emprego e renda. Com relação a essa questão do ProSertão, sem dúvida nenhuma, um dos principais beneficiários foi o grupo Guararapes, que tem à frente o Nevaldo e o Flávio Rocha, né? E fim de semana o Estadão traz uma matéria de capa onde diz que a sua candidatura foi a que mais recebeu doações de empresários. Por coincidência ou não, o próprio Flávio Rocha e o Nevaldo doaram para a sua campanha. É coincidência ou foi, digamos assim, uma reciprocidade pela luta que você travou tanto pelo ProSertão? Não, primeiro a gente tem que deixar de hipocrisia, né? As campanhas em todo o Brasil, e agora com essa mudança que ocorreu na legislação, de que não é possível a doação de pessoa jurídica, elas precisam ser ajudadas, precisam ser implementadas com recurso de pessoas que têm afinidade com as suas candidaturas. Seria muito estranho que a minha campanha tivesse doação, por exemplo, de alguém que pensasse diferente de mim. Eu sou deputado federal pelo Rio Grande do Norte, mas represento também o Brasil. E no Brasil a gente tem posições a favor do livre mercado, da diminuição do tamanho do Estado, da desburocratização, da diminuição da carga tributária, ações que vão permitir que haja maior geração de emprego e renda no país. Então, todo cidadão brasileiro que pensa como eu, né, certamente tem a possibilidade de doar para a minha campanha, né? E essa cultura de doação, né, que é recente no Brasil, ela já existe em todo lugar do mundo, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum mise-en-scène, né? Você pega, por exemplo, a maior democracia consolidada no mundo, que é dos Estados Unidos da América. Nós sabemos exatamente quem são os doadores das campanhas presidenciais. O que não pode acontecer é o que aconteceu no Brasil recentemente, quando o maior doador da campanha passada foi a JBS, do grupo Friboi, que sozinho doou 370 milhões de reais para mais de 200 campanhas, inclusive várias aqui no Rio Grande do Norte, e em função de um empréstimo que recebeu do Banco Nacional de Desenvolvimento Social de 9 bilhões de reais. Então, alguém que recebeu um favor público, né, do Estado brasileiro, retirou um percentual desse dinheiro para financiar a campanha em todo o Brasil. Isso é um escândalo. Agora, você pegar uma empresa como o Grupo Guararapes, que não vende nem compra ao governo. O Guararapes não vende nem compra ao governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. E outras empresas que têm uma atuação no mercado, que querem investir em alguém que pensa de forma parecida, não vejo nenhum problema. Mas você não acha, por exemplo, estranho na hora que você trava... Mas estranho por quê, Marcos? Estranho seria o contrário. Deixa eu perguntar. Na hora que você, por exemplo, trava duas lutas importantes. A questão do ProSertão, que beneficia Guararapes, claro, também gera muito emprego e renda, isso é fato, ninguém pode negar. E a questão da reforma trabalhista, que também beneficia muito a questão, por exemplo, dos empresários. Você recebe, que mais hoje recebe doações, por exemplo, de empresário, do segmento empresarial. Não fica um pouco estranho na fita, não, por exemplo? Meu Deus do céu, olha a hipocrisia que eu estava falando anteriormente, mas com todo respeito a você. Se a atuação do parlamentar é no sentido de liberdade econômica, diminuição de carga tributária, desburocratização e modernização, estranho é que as pessoas que pensam diferente doassem para essa campanha. Então o seu mandato hoje está mais alinhado com o empresariado? Não, está mais alinhado com o desenvolvimento do país e contra o atraso, o corporativismo, as pessoas que pensam que o Brasil ainda é uma capitania hereditária do século XIX. O meu mandato é a favor da modernidade. Quando você fala que a empresa mais beneficiada da Guararapes, você está cometendo um enorme equívoco. A Guararapes é uma empresa que tem 400 lojas Riachuelo no Brasil. A Guararapes podia estar botando esses empregos na China, no Bangladesh, no Paquistão, na Índia, no Paraguai. Nós é que fomos a Guararapes e pedimos, não deu oportunidade de emprego aos norte rio-grandenses, ao pessoal do Siridó. Você acha justo, por exemplo, que esses empregos vão lá para o Paraguai, vão lá para a Índia,
vão para outro lugar do mundo. Então, o que a Guararapes está fazendo, na verdade, poderia fazer em qualquer outro lugar sem a dor de cabeça, porque lá não tem Ministério Público do Trabalho, não. Lá não tem legislação trabalhista. Hoje, no Brasil, infelizmente, as pessoas pensam como se tivesse com a cabeça no século XIX. Qualquer empresário brasileiro, que é quem gera emprego nesse país, podia perfeitamente estar investindo no mercado financeiro, porque a legislação do Brasil isenta, por exemplo, Marco, os dividendos de tributação. É mais cômodo, é mais confortável para um pequeno, para um micro, para um médio, para um grande empresário, ao invés de estar se expondo e sendo questionado porque quer gerar emprego, está sendo contraditado porque quer gerar emprego, ficar deitado numa rede balançando e com seu dinheiro dentro do mercado financeiro. É mais fácil. Você foi escolhido para ser o relator da reforma trabalhista, uma missão que talvez poucos queriam realmente assumir, né? É claro, e por isso você virou o centro das atenções, críticas, elogios para todos os lados, né? Você se arrependeu? Você abraçaria essa missão novamente? E qual a avaliação que você faz? Olha, primeiro eu fui escolhido porque eu lutei por isso. Não caiu no meu colo, não. Eu lutei muito para ser o relator da reforma trabalhista. Então, praticamente eu estou respondendo a sua pergunta, né? Não veio de graça. Depois, a incompreensão faz parte do processo de mudança. Quando você mexe com um cartório, quando você mexe com uma situação de 73 anos, é evidente que há resistência. A primeira crítica que é feita à modificação na legislação trabalhista é de que ela retirou direitos do trabalhador. E a pergunta que eu lhe faço, até para você me ajudar, você que é uma pessoa antenada, qual foi o único direito que foi retirado? O único. Me fale a respeito de um direito, você sabe dizer, Marco? Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, porque quem mais lhe critica é justamente nessa linha, de que, por exemplo, a reforma ela retirou vários direitos dos trabalhadores adquiridos a duras penas, né? Pois é. Você concorda com esse discurso? Qual o direito que, por exemplo, essa reforma, na sua opinião, tirou? Pois é, foi a pergunta que eu lhe devolvi aqui, até para você me ajudar como uma pessoa que é antenado, né? Aqui quem está na entrevista é você, né? Mas você podia me ajudar, mas eu vou lhe responder. Nenhum direito foi retirado por dois motivos. Primeiro, porque o legislador, que é o deputado Rogério Marinho, não iria relatar uma lei para prejudicar o trabalhador. E segundo, porque imagine o nosso ouvinte que há uma hierarquia, há um ordenamento dentro do Estado de Direito. Existe a lei ordinária, a lei complementar e a Constituição brasileira, que é uma espécie de general das leis. Da mesma forma, no Exército tem um general, tem as patentes intermediárias e tem um soldado raso. O soldado raso não manda no general, Marco. Se ele quiser mandar, ele leva uma pisa e 30 dias de prisão. Da mesma forma, a lei ordinária, que é a lei trabalhista, não manda na Constituição. E os direitos, todos os direitos do trabalhador brasileiro estão na Constituição Federal. Artigo 7º da Constituição Federal, desde 1988, são 34 incisos. Então, qualquer cidadão que tem carteira assinada sabe do que eu estou falando. 13º, fundo de garantia, direito a férias, direito de se aposentar, carteira de trabalho assinado, férias remuneradas, terço de férias, insalubridade, periculosidade, todos estão preservados na Constituição. Então quem fala que perdeu direitos, fala de uma maneira vaga, quando você pergunta qual é o direito, não sabe responder, gagueja, porque está mentindo. Uma outra questão que eu acho importante falar, outra crítica que é feita, é de que a lei de alguma forma prejudicou o trabalhador, o agricultor. Ora, o agricultor sequer tem carteira assinada, gente. O agricultor, ele recebe, ao final de um período laboral, se tem 60 anos, um documento do sindicato rural que permite que ele se aposente caso o sindicato ateste que ele foi um trabalhador rural durante 30 ou 35 anos. E no caso da mulher, os 55 anos. Continua do mesmo jeito. Outra crítica que é feita é de que mexeu com a vida dos professores ou do pessoal da saúde. É uma outra mentira. Eu vou dizer até uma expressão popular, mentira cabeluda. Porque o professor e o agente público de saúde, além dos funcionários, eles são regidos pelo Estatuto do Servidor Público. E no caso dos professores, pelo Plano de Carreira e Salário. Tem nada a ver com CLT. Então a desinformação deliberada, a mentira que é pregada, é muito mais no sentido de desqualificar uma mudança que, na verdade, a única situação que mudou de forma radical e que mexeu muito com as estruturas foi a retirada da obrigatoriedade do imposto sindical. Todo cidadão brasileiro que trabalhava no Brasil e tinha carteira assinada, e todo funcionário público era obrigado, uma vez por ano, no mês de março, a dar um dia do seu salário ao conjunto dos sindicatos brasileiros. A gente está falando de 17.500 entidades. O que é que nós mudamos na lei? Ao invés de ser obrigado, Marco, passou a ser opcional.
Agora o trabalhador, se quiser doar o seu sindicato, tem que autorizar formalmente. O ano passado isso foi 4,2 bilhões de reais. Esse ano baixou para 300 milhões. Os sindicatos têm todo o direito de estar com raiva de mim, porque perderam quase 4 bilhões de reais de um ano para outro. Eles não têm direito de estar mentindo a meu respeito. Isso não tem. Qualquer debate e qualquer discussão, eu topo travar. Eu faço questão de fazer. Na hora da elaboração da lei, eu participei de 17 audiências públicas. Eu discuti o projeto com o ministro do STF, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com a Associação de Magistrados, de Procuradores do Trabalho. Eu discuti esse projeto com os principais pesquisadores e estudiosos do tema das principais universidades brasileiras. Eu fui a 11 estados da federação. O que nós propusemos ao Brasil, são 400 modificações, é a modernização de uma lei do século passado, sem retirar nenhum direito e permitindo que houvesse modernidade para o país. Mas uma das promessas do governo, por exemplo, foi que com essas reformas, no caso, por exemplo, geraria muitos empregos no Brasil. Só que os números atuais mostram o contrário. Me parece que houve uma falha. Quem falhou nesse caso? Foi o governo? Foi a própria reforma? Ainda é muito cedo para poder fazer essa avaliação? Olha, eu poderia estar aqui dizendo a você o seguinte, que a modificação que nós fizemos na legislação por si só gerou os 430 mil empregos que o CAGED já aponta como novos empregos esse ano de 2018. Porque quando você quer fazer uma crítica, eu não estou falando de você, falando hipoteticamente, quando alguém quer fazer uma crítica, usa qualquer argumento para falar mal. O fato é que o órgão do Ministério do Trabalho, que averigua no Brasil, historicamente, que é a geração de emprego, atesta mais de 400 mil novos empregos esse ano, acima dos que foram retirados. E é uma diminuição crescente do número de desempregados, que é muito alto. Já chegou a ser 13,8%, está em 12,3%. Tá? Aí você pensa, mas é muito pouco. Esse muito pouco significa quase 700 mil postos de trabalho. Tá? Eu poderia dizer a você que foi a lei por si só que resolveu isso, mas não é verdade, Marco. Nem é verdade que a lei propiciou esse número de empregos, nem é verdade que porventura tivesse sido ao contrário, tivesse retirado empregos. Tá? A lei por si só vai dar segurança jurídica, vai permitir que no médio e longo prazo, o empresário, à medida que for conhecendo, o empreendedor for conhecendo essa lei, possa se sentir mais confortável em contratar pessoas. Não significa que por si só ela vai resolver. Para a retomada econômica do nosso país, outras ações são importantes. Nós estamos nas vésperas da eleição presidencial. Todo mundo está aguardando para saber quem será o próximo presidente. Porque quem for o próximo presidente vai colocar em prática a sua política econômica. Ele fará uma reforma tributária, ele fará uma reforma previdenciária, ele fará uma reforma estrutural do tamanho do Estado. Nós só saberemos após o dia 7 de outubro, ou provavelmente depois do segundo turno. Então esse é o momento de aguardarmos. Menos de 8 meses ainda, 9 meses de aplicação da lei. Então é muito cedo, é muito recente esse período para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada a respeito da sua eficácia. Trazendo aqui para o nosso Estado, qual é o cenário que você vislumbra para o próximo governo do Estado? Quais são os principais desafios do próximo governador, da próxima governadora? Bom, eu acho que o próximo governador vai ter que ter sangue no olho, né? Porque nós estamos com um déficit estrutural já há 6, 7 anos. Né? O governo de Rosalba terminou e ela só conseguiu pagar os salários em dia sacando recursos do Fundo Previdenciário no final do seu governo. E isso foi continuando no governo subsequente, nos anos seguintes. Né? Nós estamos quase no final do governo do governador Robson Faria, e a triste marca que ele pode apresentar é de quase 3 anos de atraso do funcionalismo público. Isso não acontece por acaso, Marco, é porque o Estado está muito maior do que a sociedade pode suportar. Há um desequilíbrio estrutural evidente. Né? Se você na sua casa, que está nos ouvindo agora, gasta mais do que você recebe, ou você vai se socorrer de agiotas ou você vai quebrar. Como o Estado do Rio Grande do Norte não é uma empresa, não quebra, mas em compensação divide o prejuízo com o conjunto da sociedade. E não é por acaso que nós estamos aí com os hospitais públicos sucateados, não é por acaso que nós temos dificuldade em responder ao desafio da segurança pública, não é por acaso que as estradas mantidas pelo governo do Estado estão em petição de miséria. O exemplo maior aqui na região do Seridó é essa estrada entre Jucurutu e Caicó. Então isso acontece porque o governo sequer tem condição de pagar o seu custeio, quanto mais
ter recursos para fazer investimentos e atender os anseios da população. Então, o próximo governante vai ter que ter coragem para tomar medidas que permitam que o Estado entre de novo na caixinha, que o Estado recupere a sua capacidade de investimento, que o Estado possa responder aos anseios da população na questão de segurança pública e saúde, que o Estado possa gerar oportunidades, criando um ambiente favorável aqui para que quem quer empreender, quem quer gerar empregos, venha para o Estado do Rio Grande do Norte. Nessa linha você vai com quem? Vai seguir a orientação do seu partido? Vai migrar com o atual governador Robson Faria? Olha, eu sinceramente acho que as opções que nós temos aí são muito complicadas. Tá? Nenhum representa esse perfil. Eu vou aguardar um pouco mais aí para ver o que é que vai acontecer. Eu já sei em que eu não voto, né? Eu não voto em Fátima Bezerra, tá? Mas entre Carlos Eduardo e Robson Faria eu vou aguardar mais um pouco e certamente como cidadão eu darei o meu voto. Meu partido apoia o governador Robson Faria, né, o PSDB, isso é público e notório, tá? Mas eu como cidadão vou aguardar mais um pouco para tomar minha decisão. Você concorda com o Tasso Gereissati que foi um erro do PSDB ter se aliado ao governo Temer? Olha, se for por esse ângulo, muita gente fala que o erro foi o impeachment. Se não tivesse ocorrido o impeachment, hoje o PT nem existiria no cenário nacional. Porque a crise econômica que ocorreu no Brasil em 2014 e 2015 foi a maior catástrofe econômica que o Brasil já teve desde o início da República. E eu falo isso não de forma alegórica, nem superlativa. Desde 1901, a aferição do Produto Interno Bruto. 1901, quando o presidente era Floriano Peixoto. E não há registro de uma grave crise econômica como essa. Foi quase 10% do PIB que foi subtraído da economia nacional. 350 mil empresas fecharam as portas. 3,5 milhões de empregos foram subtraídos em menos de 2 anos. Quando o impeachment se deu em 2016, o que é que ocorreu? Todo o problema econômico que existia anteriormente foi jogado no colo do governo de Temer. Então Temer é o culpado de tudo. As pessoas têm uma memória muito curta, né? Talvez no futuro as pessoas possam fazer uma avaliação mais isenta desse período histórico. O fato é que o governo de Temer está se exaurindo. É muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, ou seja, terminou um processo, você olha para o processo e faz a sua avaliação, mas a coisa já aconteceu, né? Ok, para fechar, o nosso tempo estourou aqui. Recentemente, um dos principais aliados seus aqui na nossa região de Sidó foi afastado e preso o prefeito de Caicó, Batata. Como é que você recebeu toda essa avalanche contra o prefeito? Olha, primeiro, com muita preocupação. É evidente, eu aprendi com meu avô, Djalma Marinho, que a principal característica de um cidadão, a coisa mais importante para um ser humano é ter solidariedade. Eu tenho solidariedade ao prefeito Batata. Eu espero que a justiça seja célere. Nós estranhamos o fato de que há mais de 20 dias não é julgado o seu habeas corpus, até para ser positivo ou negativo, né? É um direito do cidadão de ter justiça rápida, tá? E nós esperamos que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Você confia na inocência dele? Eu confio que Batata é um grande administrador e certamente vai ter a condição de provar a sua inocência. Eu não posso falar que confio ou desconfio porque eu não conheço os fatos que estão dentro do processo. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar? 5 segundinhos, pode ficar à vontade. Bom, dizer à população do Seridó que confie no mandato do deputado Rogério Marinho, né, e que nós estaremos sempre prontos a ajudar aqui a região e o estado do Rio Grande do Norte e a falar a verdade. Propaganda eleitoral gratuita, a gente volta em 25 minutinhos com mais um Panorama 95. Formas e a cadeias de rádio para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Vamos demitir os senhores feudais da política. Senador 188, Napoleão. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 16. Por que o foro privilegiado virou um problema para o Brasil? O Brasil possui ao menos 58 mil autoridades de 40 cargos com foro especial. O foro privilegiado é um obstáculo às investigações. Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, não há qualquer sentido na existência do foro privilegiado. Eu sou contra esse foro privilegiado. Acho que o foro do senador e do deputado é igual ao de qualquer brasileiro. Sou contra porque isso é um privilégio. E
E eu sou contra privilégios, como já demonstrei ao extinguir a pensão vitalícia do ex-governador, o que fiz quando